E agora presta muita atenção, você que trabalha no digital com infoproduto. Por favor, saia daqui com essa mensagem. A taxa de mortalidade dos negócios digitais é absurda. 60% das empresas em 5 anos morrem. A minha promessa para você é: como você vai sair daqui entendendo o que vai te colocar no topo da pirâmide, para que você não faça parte das estatísticas tristes. Eu enxergo hoje que nós precisamos aprender a jogar o jogo do marketing de conexão. E aqui, para explicar isso, preciso dar alguns passos para trás. Esse aqui é um retrato bem básico do crescimento do digital nos últimos anos. E não é segredo, principalmente para as pessoas que estão há mais tempo aqui, que a pandemia acelerou muito o mercado digital. Então, todo mundo confinado em casa, o online acabou virando quase que o único canal. A pessoa estava em casa presa, ela tinha basicamente a internet para tudo, para trabalhar, para se entreter, para poder conviver com as pessoas que ela antes convivia pessoalmente. Isso teve efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? O primeiro efeito colateral é a busca pela fama vazia. A corrida por uma visibilidade vazia, ela virou padrão. A gente começou a entender que as pessoas ficaram tão viciadas na dopamina e todo mundo começou a ir para a internet tão rápido, que não se tratava mais da qualidade, do porquê que eu vou aparecer. Eu só quero aparecer. Além disso, dependência extrema dos mesmos métodos de vendas e principalmente do tráfego pago como se fosse o salvador da pátria. E sim, eu sei que parece até um pouco meio contraditório, parece que estou falando mal do tráfego pago, mas eu não estou falando mal. Acontece que o tráfego pago é uma ferramenta extremamente relevante, mas não é o que salva o negócio. E você, muitas e muitas vezes, se olhar para vários cases do digital, vai ver que basicamente a única ferramenta de aquisição de novos clientes estava 100% baseada em comprar tráfego pago. Conteúdo começou a virar commodity. Os conteúdos, só mais do mesmo. Um problema de ficar focado muito em formato, muito mais do que mensagem. Então aqueles stories sempre do mesmo jeito, aqueles formatos de Reels sempre do mesmo jeito. Então é muito mais sobre você jogar o jogo do algoritmo do que você se preocupar com a mensagem que você tinha que passar. E promessas agressivas envolvendo facilidade. A gente viu muito isso, os discursos, porque a internet começou a ficar muito cheia de gente. Os discursos começaram a ser cada vez mais agressivos, mais apelativos. Fique rico rápido. E aí, os resultados de muitas pessoas começaram a cair. As pessoas começaram a optar por medidas cada vez mais desesperadas para suas vendas. E cada vez mais matando o negócio no longo prazo, pensando só no dinheiro que está em cima da mesa naquele determinado momento. E aí, quando foi que trabalhar com marketing digital se limitou a fazer curso de como é que faz curso para ficar rico? Ou só negócio de coach, como se coach fosse uma coisa ruim? Marketing se tornou uma palavra pejorativa. Ah, isso é marketing. Ah, isso é só para vender. Ah, isso é só aquelas 3 aulas que no final vem o pitch de vendas. Como é que nós chegamos aqui? E agora, por isso o nosso segundo pilar é jogar esse jogo do marketing de conexão. É voltar às origens para lembrar as principais atividades que qualquer empresa tem. O que uma empresa faz? Ela gera valor, que as pessoas querem ou que elas precisam, a um preço que elas estejam dispostas a pagar. A empresa entrega esse valor, as pessoas ficam felizes e satisfeitas por terem realmente comprado uma solução que resolveu um problema na vida delas. E aí elas indicam para outras pessoas e todo esse ciclo gera caixa bastante para a empresa pagar com as suas responsabilidades e o dono colocar um pouco de lucro no bolso. Isso daí é qualquer negócio, pode ser uma banquinha de jornal, pode ser uma multinacional. Então o marketing, ele faz parte desse ciclo virtuoso. Isso sim, marketing é você fazer a solução certa ser a escolha óbvia, mas com verdade, com clareza,
com consequência, é uma escolha óbvia a pessoa comprar, porque ela está precisando. Marketing é um encontro bem orquestrado entre um problema real, uma solução honesta. Marketing é você entender de gente, é criar valor que importa e é contar isso para as pessoas com clareza. E agora presta muita atenção, você que trabalha no digital com infoproduto, por favor, saia daqui com essa mensagem. Marketing também é entregar aquilo que foi prometido. É cuidar do relacionamento com essas pessoas que escolheram você, para que elas escolham você de novo. E é nesse cenário que entra o marketing de conexão. Marketing de conexão tem a ver com relevância, para que a gente possa moralizar um pouco de volta essa percepção. Como construir relevância e não só fama? Para falar um pouco sobre isso, e essa reflexão que eu tive recentemente, eu queria lembrar da produção de conteúdo, que é arroz e feijão aqui com todo mundo, né? Todo mundo tá aqui sabe disso. Os famosos produtores de conteúdo na internet. E eu queria relembrar com vocês quais são as figuras que hoje produzem conteúdo na internet. Primeira figura mais clássica, influenciadores. Quem são os influenciadores? O influenciador é alguém que cria conteúdo, normalmente relacionado aí ao seu estilo de vida, com o objetivo de mexer com o imaginário, gerar desejo no público, influenciar a inclinação à compra. E aqui eu trouxe um exemplo que para mim é clássico de influenciadora. Acho ela rainha, inclusive, que é Silvia Braz. Quando você lembra da Silvia, pelo menos para mim, né, na minha visão, ela é uma influenciadora raiz. Ela, né, personifica o que o influenciador levanta de bandeira. Mas na internet, tem só influenciadores produzindo conteúdo? Não. A gente tem uma segunda figura que produz conteúdo, que é o creator. E o creator? O creator, diferentemente do influenciador, embora ele também produza conteúdo, o foco principal da mensagem dele não está necessariamente no estilo de vida dele. Está no conteúdo, na mensagem. Ele quer passar sua mensagem adiante por meio do conteúdo. E aqui eu vou colocar também uma personificação do creator para a gente estar todo mundo na mesma página. Casemiro, Casé. Ele, por exemplo, não extravasa a vida dele, não fica fazendo 1 milhão de stories, mas ele inclusive monetiza por meio do conteúdo junto às plataformas. E temos, principalmente depois do advento do marketing digital, do jeito que a gente conhece na bolha de infoprodutos, né? De lançamentos, de perpétuo, surge uma terceira figura, que é a figura que eu sempre chamei de especialista. Quem é o especialista? O especialista é alguém que possui conhecimento profundo, possui resultados consistentes e autoridade na sua área. E aí, ele já meio que fazia isso no mundo offline. E ele vai aproveitar esse conhecimento técnico profundo, envelopar esse conhecimento, entregar isso em forma de produtos e serviços, usando o digital como uma alavanca para propagar a sua expertise mais técnica. Vou trazer aqui um outro exemplo disso, que também para mim é uma personificação de uma grande mestre nessa área, que é a professora Lucelena Galvão, que já tinha o seu instituto e foi para a internet para fazer com que o seu conteúdo, a sua expertise fosse cada vez mais longe. Então, a gente sempre viu essas três figuras, né? O influenciador, o creator e o especialista. E cada uma dessas figuras tem o seu próprio superpoder produzindo conteúdo na internet. Os influenciadores
eles conseguem gerar muito desejo, eles conseguem ser fonte de muita inspiração. Os creators, eles conseguem um engajamento absurdo, só que não é aquele engajamentozinho de like, não. É engajamento profundo mesmo, de mover multidões, muito senso de comunidade. E por fim, os especialistas, eles conseguem transformar a vida das outras pessoas como ninguém, porque eles criam métodos que são replicáveis. Eles sabem, mas não só para eles. Eles sabem ensinar outras pessoas e fazer com que outras pessoas apliquem este conhecimento e consigam depois mudar de vida. Qual que é a grande questão que a gente quer colocar aqui? Cada vez mais, essas fronteiras estão ficando mais difusas. E hoje nós vemos, inclusive, nos top players do mercado, uma grande tendência, que é a tendência do marketing de conexão. Se você for reparar, hoje, no digital, fazendo esse marketing da verdade, de conexão real, ainda assim, ele traz essa nuance da conexão, do tipo de produção de conteúdo que o creator cria, que o influenciador cria, que os especialistas criam. Hoje, para fazer um ecossistema robusto, essa é a proposta, por exemplo, que no Grupo Permaneu a gente levanta essa bandeira. Quando eu pego um especialista para lançar, eu logo me preocupo. Eu não trabalho, e não tem nada de errado com as figuras compartimentalizadas, mas hoje eu não trabalho, por exemplo, com uma pessoa para lançar, se ela não tiver um pouco da persona cada um desses produtores de conteúdo. Se ela não tiver um quê de influenciador, se ela não tiver um quê de creator, e se ela não tiver um quê de especialista. Basicamente, se a gente for misturar, dá mais ou menos isso aqui, né? Eu fiz com inteligência artificial. Uma professora Lucelena com um toque de Silvia Braz, um toque fashion de Silvia Braz, sentada aqui numa cadeira de gamer do Casemiro. Mas é isso que a gente está procurando hoje para ter resultado escalável no digital, um olhar mais sistêmico, em que com esse marketing de conexão a gente consegue sustentar esses negócios mais longevos na internet. E aí você vai me perguntar, nossa, mas Priscila, como isso na prática acontece? Porque em alguma medida, eu entendi o conceito, mas eu não sei como executar isso, então vem comigo. Na primeira fase de produção de conteúdo, você vai ter o básico normal. Então, primeiro a pessoa começa a criar conteúdo e aí ela vai ter as nuances, né, dessas personas que a gente falou. Creator, influenciador e o especialista. Depois ela vai construir a audiência. Ela acaba naturalmente ela mesma se tornando produto, porque a gente trabalha hoje, né, na Creator Economy com a pessoalização dessa marca e começa a monetizar por um caminho. Então cria lá um infoproduto, começa a fazer lançamentos, enfim. Mas essa é a fase 1. E depois, não para por aqui. Os negócios da base da pirâmide, eles vão todos ficar aqui para sempre. E os que vão perpetuar, eles vão para as próximas fases. Depois disso, essa persona vai acabar diversificando soluções, procurando criar um ecossistema de longo prazo, com várias soluções que se complementam para a sua audiência, para as pessoas que procuram você como referência. Lembram-se daquilo que eu falei? O marketing também se preocupa com a entrega? Quando a gente entrega, começa a gerar resultados incontestáveis para os clientes. E esse é um dos primeiros passos para construir comunidade. E depois, acabou? Não. Aí a gente vai para a terceira fase. Com o passar do tempo, e aqui tem que ser devagar, eu conheço muita gente que queimou a largada aqui e tentou despersonalizar rápido demais. Mas na última fase, aos poucos, a gente vai despersonalizando, colocando mais pessoas debaixo do guarda-chuva dessa marca e fortalecendo essa marca com um posicionamento forte. E aí entramos num ciclo virtuoso de voltar a produzir cada vez mais conteúdos, com cada vez mais embaixadores. Como isso acontece de forma operacional?
A arquitetura organizacional mesmo, planejamento estratégico de marketing. Na prática, a gente sabe que o marketing ele tem sempre 2 grandes braços. O primeiro braço é o branding. O que é branding? Em resumo, fazer a sua marca criar um espaço na cabeça do seu público a ponto da sua marca ser sempre a mais lembrada e a preferida do público. O outro braço, performance. Basicamente, performance você já trouxe com branding a bola para a pequena área. Na performance, você vai chutar para o gol. Na performance, você reduz atrito e facilita o caminho para quem já tem intenção de comprar, mas você faz isso com eficiência, sem queimar a confiança. E a gente sabe que não existe branding sem performance, não existe performance sem branding. Não dá para viver num negócio com um braço só. Só que a verdade é que eu, quando comecei, eu não pensava assim, eu vou estruturar o meu negócio. Este aqui é o meu braço de branding. Este aqui é o meu braço de performance. A gente está falando de um universo de pequenas e médias empresas. Então, esquece um pouco essa divisão. E vamos misturar um pouco as coisas para criar um planejamento de marketing estratégico mais simples. Por isso eu não vou ficar aqui falando de como você constrói o marketing de conexão na prática, usando branding e performance como esses braços separados. Eu vou usar aqui a inspiração de um Canva, de um livro que eu gosto muito, que é esse One Page Marketing Plan. Ele traz um Canva de como é que você constrói um plano de marketing para uma marca de 1 ano, de uma página só. Ele usa esse Canva aqui. Então, basicamente, ele divide antes da compra, durante a compra, depois da compra. Ele fala o seguinte: você quer fazer um plano de marketing? O que você tem que fazer? Você tem que pensar o que você vai fazer antes, durante e depois. E ele cria essas 3 subcategorias em cada uma dessa etapa. Responde como que a sua empresa vai fazer esse negócio aqui, que você vai ter resultado. E eu gosto muito desse livro porque ele traz uma visão sistêmica simples para quem está começando e para quem tem dificuldade de pular um degrau, de subir o próximo degrau. Só que agora eu vou adaptar esse Canva com as premissas do marketing de conexão. Então a gente vai passar rapidamente pelos pontos do Canva, usando a teoria do marketing de conexão. Porque eu quero muito que você entenda que no digital, para o seu negócio jogar o jogo do longo prazo, você vai precisar fazer isso. Primeiro ponto, público-alvo. Não é mais sobre encontrar o seu público-alvo. É sobre você desistir de falar com todo mundo. E a gente já falava sobre isso, mas cada vez mais você precisa levantar muros. Saber com quem você não quer falar, ter peito para encarar que você só vai atender uma determinada fatia do mercado. É o seu público, não ficar com aquela, não, mas tem esse também que eu gostaria de atender. Você vai ser dizimado do mercado se você ficar com um discurso meia boca que não fala e não conecta com ninguém. Segundo ponto, mensagem. Chover um pouco no molhado, mas aprender a contar as histórias, começando pela sua própria história. Qual que é a mensagem que você tem a passar de maneira autoral? Parar de mimetizar demais os outros, lembrar de onde você veio. E aqui não estou falando também só de ter formatos legais, linha, calendário editorial, mas é entender qual que é o seu diferencial. O que te diferencia do colega do lado? Se você não tem essa resposta, você deveria se incomodar para sair desse evento com essa resposta o mais rápido possível. Terceiro, canais. Pensar numa estratégia mais robusta e individualizada para cada mídia social. Antigamente a gente trabalhava muito com aquela tese lá do Gary Vee, né, de pegar um conteúdo mãe e depois destrinchar esse conteúdo e replicar em várias redes diferentes. Qual que é o grande problema disso? Cada vez mais o perfil de consumo de cada plataforma é diferente. Você pode usar o seu conteúdo mãe como inspiração, mas você precisa adaptar. E cada vez mais a gente precisa estar atento para estar em todas as mídias mais relevantes. Não tem como fugir. Se a sua marca, não, eu só faço YouTube, eu só faço Instagram, eu só faço TikTok, você vai perder muito campo. E só vai ficar mais difícil o jogo do alcance.
Quem joga o jogo de cada uma das principais plataformas, sério, ganha. Captação de leads. Hoje o foco não está mais em captar o maior número possível pelo menor custo possível. Hoje você precisa ter estratégias de lead scoring. Você precisa entender com granularidade de onde esses leads estão vindo, traquear de onde esses leads estão vindo para saber o quanto que você pode realmente pagar por cada lead vindo da onde. Então a gente não tem mais essa história de fazer um dashboard, qual que é o custo médio do lead. Poxa, até dá para ter essa métrica, é importante, mas não é só sobre um custo médio. A média não é mais suficiente. Você precisa entender da onde que esses leads estão vindo. Agora indo para a base de nutrição de leads. Uma vez que você captou esses leads, também não tem muito segredo. Os fãs fiéis. E aqui quando a gente fala de fidelização desse público, eu estou falando muito de coerência. Você levantou bandeiras lá atrás antes de captar esses leads. Agora você precisa ser coerente nas mensagens que você espalha. E quando a gente está falando de nutrição, estou falando de estratégias cada vez mais sofisticadas. A tal da newsletter, não é super sofisticada, né? Não que newsletter seja sofisticada, mas estratégias mais intencionais, acho que essa é a melhor palavra. Você ter uma newsletter, você saber exatamente que tipo de conteúdo você está distribuindo para que tipo de lead captado. Você ter mais intencionalidade na hora de tratar a sua base. Qual foi a última vez que você tratou a sua base de leads? Que você olhou para a sua base não como uma coisa só ou muito blocada. Conversão. A jornada de compra está cada vez mais longa e precisa ser mais respeitosa. Isso acontece porque, como a gente falou já, o mercado está um pouco mais cético, sim. E o cenário econômico não está fácil. A gente sabe disso. Então, hoje, o foco é, primeiramente, ter inteligência, ter dados, saber quanto tempo as pessoas precisam para comprar de você. Quanto tempo elas precisam até que a jornada de compra se efetive. E cada vez mais ter uma gestão estratégica do seu fluxo de caixa para suportar isso. Se você não tem caixa, você vai quebrar. Você precisa ter estratégias inteligentes de proteger o seu caixa. Por quê? Porque até que o ciclo novo se regularize, você está forte e você consegue se adequar aos novos ritmos de compra. Experiência do cliente. Gerar resultado não é um fator opcional. Você precisa garantir, em alguma medida, que o seu cliente tenha uma boa experiência na hora de absorver aquele produto, aquela solução que você vendeu. Se você não gera resultado, o seu negócio vai morrer. Qual foi a última pesquisa que você fez com a sua base de clientes? Se faz mais de 2 meses, você está atrasado. LTV, noção de ecossistema. Não dá para vender mais uma coisa só. E a grande pergunta é: qual é o problema que surge a partir de cada problema que você resolve? Todo produto resolve um problema, mas os problemas são infinitos. É a única certeza nessa vida. Os problemas são todos infinitos. Então, toda vez que você resolve um problema do seu cliente, naturalmente você gera um novo. Qual é esse novo problema? Cria uma solução para esse novo problema. E assim você vai gerando um ecossistema que se retroalimenta e não se canibaliza. E agora, finalmente, o senso de pertencimento e construção de comunidade. É a palavra do momento. Porque o boca a boca não morreu e nunca morrerá. Então, uma pessoa consumindo o produto sozinha é uma coisa. Uma pessoa consumindo um produto e podendo conviver com outras pessoas que também estão sendo transformadas, podendo compartilhar as suas mensagens, as suas experiências, as suas frustrações com outras que entendem o que ela está vivendo, é muito poderoso. Resumo dos novos pilares, agora é a hora da foto. Então, uma decisão corajosa sobre quem você quer servir, narrativas intencionais e profundas, misturando as 3 personas, creator, influencer e especialista, mídias sociais como mídias sociais e não como panfletos.
Qualificação e segmentação na captação dos leads, nutrição assertiva para construir a base de fãs, uma jornada mais longa e respeitosa na conversão, foco no resultado do cliente, mentalidade, plataforma e ecossistema no portfólio e comunidade.